salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Eu vim aqui compartilhar uma palavra da parte de Deus com vocês e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. A gente vai ler o capítulo 1 a partir do verso 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. E lá no verso 8: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Até aqui, depois a gente continua lendo esse texto. Talvez você se pergunte: onde está Deus? Talvez você esteja passando por um momento de tribulação, de dificuldade, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E existem certas circunstâncias da nossa vida, principalmente naquelas situações que a gente lida com a nossa impotência, quando a gente se coloca frente a uma situação onde a gente não consegue fazer nada por ela.
a gente não consegue trazer uma pessoa de volta, a gente não consegue comprar ou conquistar a cura de uma enfermidade, a gente não consegue voltar atrás e recuperar aquele emprego que foi perdido. Enfim, são várias situações que quando a gente fica diante dela e a gente não tem o que fazer, a gente se pergunta, onde está Deus? E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e ele revela, não com muitos detalhes, mas nesse versículo 8, ele revela que ele passou por uma tribulação tão forte que ele não conseguia mais suportar, a ponto dele perder a esperança da própria vida. E o apóstolo Paulo é um exemplo para nós. E é lindo que antes dele citar esse momento da vida que ele estava enfrentando, ele louva a Deus, ele diz, bendito seja o Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo, ele entendia que Deus estava com ele, que independente do que ele estava vivendo, do que poderia faltar, a presença de Deus não faltaria, a consolação de Deus não faltaria, porque para cada sofrimento que a gente enfrenta na nossa vida, Deus tem uma misericórdia. Para cada situação difícil demais, Deus tem uma consolação, porque Ele é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, de toda a situação que a gente pode enfrentar. E é lindo porque a esperança de Paulo, ela está firmada, ela está baseada na ressurreição de Jesus. Ele revela isso nos versículos posteriores. Lá no versículo 9 ele fala, de fato, já tínhamos sobre nós sentença de morte. Ele já estava condenado à morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A confiança de Paulo estava nessa ressurreição, no Deus que ressuscita os mortos. Porque a morte e todas as ramificações da morte, ou seja, as doenças, o luto, as enfermidades, a fome, todas as ramificações da morte, elas foram vencidas na ressurreição de Jesus. Quando Jesus ele ressuscita, é como se Deus dissesse a tudo o que vai morrer um dia. Ele diz, morte, a morte não é o final. A morte não é o final. E para cada sofrimento que a gente enfrenta, o Deus de toda consolação, Ele tem graça e misericórdia sobre nós. Sabe quando o salmista disse lá no Salmos capítulo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Então, às vezes, pode ser que falte o pão, pode ser que falte o emprego, pode ser que falte aquela pessoa que você tanto ama. Mas uma coisa é certa, o Senhor, o bom pastor, não nos faltará. Porque Ele é Pai de misericórdia, Ele é Deus de toda consolação. E Ele está com você, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece a sua dor. E cada dor é única. Cada um vive o sofrimento e os momentos difíceis de uma maneira. Tem gente que se deprime, tem gente que usa isso como uma mola propulsora para subir, para tirar lições, para ver o copo meio cheio do que meio vazio, mas cada um lida de uma forma. Mas não importa a forma que nós venhamos lidar com o sofrimento, a palavra de Deus nos garante que a consolação do Senhor vai nos acompanhar no dia mau. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção de que Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte e a morte não é o fim. Então nós podemos descansar, porque nós estamos diante de um Deus que prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. E os nossos inimigos não são as pessoas. Não é aquela pessoa que talvez tenha te prejudicado no emprego, não é aquele familiar seu que você está com raiva dele. Esses não são os nossos inimigos. A morte é a nossa maior inimiga.
porque nós não fomos criados para ela. É por isso que nós temos tanta dificuldade em lidar com a morte, porque nós não fomos feitos para ela. Mas por conta do pecado, o salário do pecado é a morte. E aí, por conta do pecado, há tantas coisas ruins que nós temos que enfrentar. Mas Cristo veio para nos salvar. E Ele prepara uma mesa na presença da morte. Diz: morte, você não tem mais poder, porque eu te venci, quando Ele ressuscitou. Então, meu querido, minha querida irmã, eu queria trazer essa palavra de consolação para o seu coração. Eu não sei o que você está enfrentando, mas de uma coisa eu sei: para cada sofrimento seu, Deus tem uma consolação, Deus tem uma misericórdia. E pode te faltar qualquer coisa, mas o Senhor não nos faltará. Então eu queria nesse momento agora orar junto com você. Coloque a sua vida, a sua família diante de Deus nessa hora e vamos juntos apresentar isso diante do Pai de toda a consolação, diante do Pai de misericórdia. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor usou homens como o apóstolo Paulo para nos inspirar nesse momento, nessa meditação. Ele estava passando por momentos tão difíceis lá na província da Ásia, a ponto dele perder as forças, a ponto dele perder a esperança nesta vida. Mas, Senhor, ele sabia a quem ele servia. O Deus de toda misericórdia, o Pai de toda consolação. E essa convicção, ela sustentou a vida de Paulo. E nós pedimos, Pai, que essa mesma convicção venha sustentar as nossas vidas também. Porque nós enfrentamos o dia mal bate na nossa porta, mas não importa o que aconteça, o Senhor estará lá, trazendo graça, trazendo misericórdia, trazendo consolo, porque o Senhor morreu a nossa morte, mas o Senhor a venceu quando ressuscitou. E a morte não tem mais poder sobre nós, a morte não é o fim, e essa é a nossa esperança. E nós te agradecemos por isso, Senhor, porque nós que estamos em Ti, ainda que venhamos morrer, nós viveremos com o Senhor. E nós te agradecemos pela Tua palavra e pela Tua fidelidade. Alcança cada coração que está ouvindo essa live agora. O Senhor conhece as suas dores, as suas lágrimas, e eu peço, Espírito Santo, encha o coração de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Para encerrar, verso 22 desse mesmo capítulo, Paulo diz que Deus nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Deus derramou o Espírito Santo, o Consolador, no meu e no seu coração, como garantia do que está por vir. E por isso nós podemos descansar. Amém? Que Deus te abençoe.